Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, comente, dê seu like ou dislike se for o caso. E vamos ao vídeo, ao texto, desculpe. O Deus sanguinário dos cristãos, parte 1. Parte 1 porque vou postar outros vídeos mostrando o lado sanguinário desse Deus, certo? O Deus que adorava matar. Quem é este que vem de Edom? Edom era uma região, certo? Lá na Palestina. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bósra, com uma roupa magnífica, tingida de carmesim? Ou seja, uma roupa, né, de tom avermelhado, né? Quem é este? Assim vestido com fatos reais, roupas, né? Marchando na exaltação da sua força. Veja a resposta. Todas essas são perguntas que foram feitas, né? Veja a resposta. Sou eu, o Senhor, ou seja, sou eu, Jeová, Javé, anunciando a sua salvação. Eu, o Senhor, poderoso para salvar. Então, por que está assim a tua roupa tão vermelha? Aqui é como se estivesse acontecendo um diálogo, certo, pessoal? Entre o Deus hebreu e esse profeta aqui, ó, Isaías, tá bom? Então, Isaías, quem faz as perguntas, quem está sendo feito, essas perguntas estão sendo feitas por Isaías e as respostas estão sendo dadas pelo Deus hebreu. Então, olha, então foi Isaías que supostamente fez essa pergunta. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bósra, com uma roupa magnífica, tingida de carmesim? Quem é este, assim vestido com fatos reais, marchando na exaltação da sua força? Essas são as perguntas feitas por Isaías. Aí o Deus hebreu diz: Sou eu, Jeová, anunciando a sua salvação, ou seja, a salvação do seu povo, né, de Israel. Eu, Jeová, o Senhor, poderoso para salvar. Então, aí Isaías prossegue na pergunta: Então, por que está assim tua roupa tão vermelha? Veja que carmesim é o mesmo que vermelho, né? É um tom avermelhado, tá entendendo? Aí Isaías segue perguntando: Então, por que está assim sua roupa tão vermelha? E no caso dos fatos reais, tá vendo? Aqui nos mostra que fatos seriam roupas. É tão vermelha como se estivesse manchada de vinho, como se tivesses estado a pisar no lagar. Lagar é um local onde se fazia vinho. As pessoas colocavam um monte de uvas e tinha outras pessoas que ficavam só pisando, né? É tipo, era um local, normalmente tem forma circular, né? Tem, no fundo tem uns buracos por onde sai o caldo, o suco da uva, certo? O líquido, né? Que as pessoas vão pisando, a uva vai se tornando, se ficando pasta, né? Amassadas e vai soltando aquele líquido, né? Então é aquele local chamado de lagar, certo? Então o Isaías diz assim: ó, Então por que está assim a sua roupa tão vermelha, como se estivesse manchada de vinho, como se tivesse estado a pisar no lagar? Tá entendendo? Então Isaías percebeu, nessa visão maluca, que a roupa, os trajes reais do Deus hebreu. Por que trajes reais, né? Veja que ele diz que são tratos reais que ele estava vestido. Por quê? Porque, como eu já disse, pessoal, em vários outros vídeos, os hebreus idealizavam seu Deus a partir da realidade que eles tinham. Ou seja, do mundo real. No mundo real, o que é que eles viam? Os reis, como dizer assim, os reis majestosos, né, com suas coroas, é, sentados em seus tronos, com belíssimas roupas. Então eles idealizavam, pensavam que os deuses também estavam nessa mesma condição.
tanto que os deuses eram, tanto que os reis eram vistos como deuses, né? Tá entendendo? Porque eles pegavam a realidade que eles tinham do mundo em sua volta e levavam para o mundo que não existia, que era o mundo espiritual. Então, tudo que nós vemos aqui no mundo físico, no mundo real, eles idealizaram para o mundo espiritual. Tá entendendo? Então, esse profeta disse que viu esse deus hebreu vestido de roupas, ou de trajes reais, só que essas roupas estavam com tom avermelhadas. Aí ele pergunta se por que esse deus, o Javé, está assim, com essas roupas assim. Parece que ele estava pisando uvas. Porque quando as pessoas pisavam uvas nesse lagar, pisavam, né? Aí você sabe que a uva tem aquele caldo, né? Forte, né? O suco de uva é forte, a tintura, né? Então, se pega numa roupa branca ou numa roupa clara, mancha, né? E vai ficar naquele tom, né? Como que cor de sangue, avermelhada, né? Então, o profeta sugere que dizer que Javé parece que estava pisando uvas num lagar, porque suas roupas estão também vermelhas, tingidas naquele tom, tá entendendo? Aí veja o que é que o Deus hebreu diz: sim, com efeito estive a pisar, tá vendo? O Isaías faz a pergunta, o Deus hebreu diz: sim, com efeito, ou seja, de fato, eu estava a pisar sozinho no lagar, diz que estava pisando mesmo no lagar. Ninguém lá estava para me ajudar, porque normalmente quem pisa no lagar tem outras pessoas, não uma pessoa só que pisa no lagar, fica pisando uva no lagar, né? São várias pessoas. Aí o Deus hebreu disse: sim, eu estava mesmo pisando no lagar, só que eu estava sozinho. Ninguém estava para me ajudar. Na minha ira, veja agora o que ele diz aí. Na minha ira, esmaguei os meus inimigos como cachos de uva. Cachos de uvas. Na minha cólera, pisei os meus adversários. É o sangue deles que vem na minha roupa. Ou seja, o Deus hebreu agora diz claramente que aquele tom avermelhado de suas roupas que Isaías estava vendo e que ele achava que ele estava pisando no lagar, aí Deus Deus disse: sim, eu estava pisando no lagar. Eu estava pisando e estava sozinho, pisando na cabeça de meus inimigos, na minha cólera, na minha fúria. Pisei os meus adversários. E essas manchas vermelhadas que você vê, esse tom avermelhado nas minhas roupas que você vê, Isaías, é o sangue de meus inimigos que eu pisei e espargiu sobre mim. Veja que Deus é esse, pessoal. Esse Deus é um assassino, um miserável, pessoal. Como alguém vê bondade e amor no miserável desse? Veja como é que ele retrata seres humanos. Por mais imprestável que seja, são seres humanos. Esse Deus imprestável não se coloca na posição, né, que deveria se colocar se ele existisse, na condição de Deus. Porque quem é que pode contra um Deus? Quem é que pode, pessoal, fazer frente ao poder de um Deus? Não, mas esse Deus idiota, idiotizado, ele se coloca como se fosse o mais vil dos vilões, o mais vil dos seres humanos. É o sangue deles que você vê ou vocês veem na minha roupa. Veja que Deus, isso é Deus, rapaz. É que a pessoa ainda vai, uns idiotas lá, e escreve lá no Novo Testamento: Deus é amor. Quem nunca amou não conheceu a Deus. Um Deus desse, que você vê nas palavras aqui escritas, que ele tenha prazer. Eu, eu digo tinha prazer, vocês já sabem o que eu quero dizer, né? Esse Deus nunca existiu, né? Mas no contexto, nós vemos ele tendo prazer em matar pessoas. O deleite desse Deus é sangrar, matar mesmo as pessoas. Esse é o maior prazer dele. Mas é óbvio que fosse assim, né, pessoal? Esse Deus é intitulado como Javé dos Exércitos. Eu sempre vou repetir: Javé dos Exércitos. Ou seja, ele quer dizer que ele é um Deus da guerra. Se ele tem exército, pessoal, para que é que um rei tinha exército naquela época? Era para matar, roubar, destruir.
outros povos e conquistar e tomar a terra de outros povos. Era assim o comportamento dos reis daquela época. E esse Deus se vê como um rei. Veja que ele diz que tem espada, tem coroa, tem reino, tem cavalos. Ele mesmo diz que tem um exército. Né? Ele diz que tem flecha nas mãos. Podem, é só para vocês verem essas características do Deus hebreu dentro da Bíblia. Acesse dois vídeos que eu fiz, como os hebreus viam seu Deus. Lá vocês vão ver diversas passagens que nós percebemos claramente que a ideia de Deus, eles extraíam do mundo físico que eles tinham e levavam para esse mundo imaginário inexistente, o mundo espiritual em que habitavam os deuses. Assistam meus vídeos, se assim desejarem. É, o vídeo 1, como os hebreus viam seu Deus, e o vídeo 2, como os hebreus viam seu Deus. Veja como o Deus hebreu é um assassino sanguinário, pessoal. Nessa passagem, o profeta Isaías o descreve como que estando vestido de um traje todo em vermelho, como se esse traje tivesse sido tingido ou manchado com caldo extraído de cachos de uvas. Porém, o profeta nos informa que esse tom avermelhado nos trajes de Javé nada mais é que sangue de pessoas que ele pisou como se fosse uvas, pisou tanto nas pessoas que seu sangue espargiu, espinou, né, como dizem, né, espinou ou se espalhou por todo o seu traje. Vocês vão ver em passagens ele dizendo, esse Deus hebreu, dizendo que pisa nas cabeças dos seus inimigos e que dá paulada na cabeça dos inimigos, pessoal. Diz que coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés, como escabelo. Por quê? Porque escabelo era um banquinho que tinha naquela época em que os reis descansavam seus pés. Ele botava os pés em cima desse banquinho. Então o Deus hebreu dizia que ia fazer isso com seus inimigos, ia pôr os pés sobre a cabeça desses inimigos, ou seja, ia fazer deles escabelo. E repito novamente, como eu já disse, os reis daquela época, quando ele conquistava outros reis, eles faziam isso, pegavam os reis inimigos para humilhá-los, antes de matá-los, ele pegava, colocava os pés sobre a cabeça deles e depois matavam. Bem assim se comporta o Deus hebreu, pessoal, nas passagens. Por quê? Porque o Deus hebreu é fruto do imaginário ignorante, grosseiro, grotesco, animalesco desse povo que deu origem a ele. Tá entendendo? Cada Deus, ele é reflexo do povo que o criou. Os deuses gregos tinham a sua forma de agir, de ser, por causa daquilo que os gregos eram. Os deuses romanos, que absorveu muito da cultura dos gregos, se dá da mesma forma. Os gregos, os deuses nórdicos, né? A mesma coisa, pessoal. Bom, e é oportuno essa representação feita pelo profeta do Deus assassino. A representação dele, né? Ele está vestido de trajes, manchado de sangue, ele está em cima do cavalo e matando um monte de gente. Por que essa representação é oportuna? Pelo profeta desse Deus assassino. Lembre-se que esse Deus mandou matar 42 crianças, estão lembrados? Lá no relato de Reis. Foi esse Deus que mandou matar, por ordem, né? O tal do profeta idiota careca pediu que esse Deus intervisse na interviesse naquela situação e saiu duas ursas ferozes e devorou lá, né, 42 crianças, né? Eram mais de 42 crianças, mas ele, segundo o relato, pelo jeito só conseguiu pegar 42 das crianças, né? Aí saiu devorando 42 crianças. E o Deus hebreu achando a coisa mais linda, né? Supostamente lá do céu, né? Porque diz que ele vê tudo, né? Então ele viu e achou a coisa mais linda. Crianças, pessoal, sendo mortas por causa que chamou um idiota de careca. Isso é um absurdo. Onde é que a pessoa consegue ver humanidade, amor, misericórdia, a capacidade de perdoar as pessoas de forma indefinida?
sem nada exigir em troca de um Deus desse? Um Deus criminoso, um Deus cruel, um Deus ranzinza, um Deus rancoroso, odioso. A pessoa conseguir ver traços de humanidade numa desgraça dessa? E só vê miséria sendo praticada por esse Deus nas escrituras do Velho Testamento. Isso é um pouco mais humanizado, um pouco mais humanizado, mas ainda é um Deus assassino lá no Novo Testamento. Por quê? Porque os escritores acharam tão pesado as ideias presentes no Velho Testamento que inventaram, tiveram que criar um Novo Testamento. Porque dizer diretamente que adorava aquele Deus lá daquele Velho Testamento era, era absurdo. Até mesmo para aquela época de Jesus, né? E ainda era o modo de ser dos povos naquela época, ainda era primitivo, né? Ainda era grosseiro, né? Beirando o estado animalesco ainda das pessoas. Mas ainda assim, eles acharam muito aquelas presepadas que tinham lá no Velho Testamento. E tiveram que fazer um Novo Testamento, humanizando mais o Deus hebreu, né? Criando toda essa mística de que ele veio na pessoa do seu filho para ser sacrificado a ele mesmo em benefício de povos pagãos e de judeus, ou de hebreus. Tá entendendo, pessoal? Mas esse Deus é um Deus cruel, um Deus carrasco. Se esse Deus existisse, a gente tava lascado. Tá entendendo? Não só nós, os que não acreditam nele, mas até os próprios crentes. O muito que esses crentes ia conseguir era o inferno de fogo. E céu nenhum eles iam conseguir. Um Deus ranzinza, ruim desse jeito. Jeová é ou não é um Deus da guerra, pessoal? Jeová é ou não é um Deus bélico? É o próprio Deus hebreu que demonstra seus atributos selvagens, sanguinários e bélicos. Cristãos, é esse Deus que vocês adoram, um assassino, sanguinário, cruel, que tem prazer, sim, tem prazer em matar pessoas. O deleite dele é ver o sangue escorrer das pessoas. Esse Deus se alimenta de mortes. O prazer dele é quem lhe dá ânimo, prazer em viver é a morte de pessoas. Note o prazer como esse assassino sanguinário se descreve. Se descreve nessa passagem desprezível e imunda. Esse assassino cruel, embora diga que seja um Deus, se comporta como um louco embravecido e descontrolado. Como um Deus tem prazer em matar meros mortais, pessoal. Qual o prazer de se mostrar superior diante de um outro alguém de menor força? Qual o mérito em você mostrar força contra alguém que não tem capacidade de fazer frente à sua força? Qual o prazer que se tira disso, pessoal? Mas esse Deus não. Ainda que se diga que ele seja Deus, ele tem prazer em impor sua vontade e sua força descomunal, né? Diante de pessoas que nada pode fazer contra ele. Simplesmente porque ele não é Deus algum. Ele representa apenas o instinto selvagem de povos primitivos, como os hebreus, que tentavam mostrar força e superioridade a outros. Nos versículos finais de Isaías, vemos que Deus algum há, pessoal. Essas falas são apenas o descontentamento de um hebreu que for escravizado, de modo que seu desespero é tão grande que ele deseja que o Deus que seus antepassados tanto falavam, que fazia isso e aquilo, volte a fazer aquilo que ele disse ter feito no passado, a eles agora no tempo presente.
Desculpa, pessoal. Entenderam? Ó Senhor, por que que permitiste que os nossos corações se endurecessem, nos desviássemos dos teus caminhos e não te honrássemos? Volta e ajuda-nos, porque nós que te pertencemos. Precisamos tanto de ti, como foi curto o tempo em que possuímos Jerusalém. E agora os nossos inimigos destruíram-na. Ó Deus, por que que somos tratados como se não fôssemos o teu povo? Como se fôssemos uma nação pagã que nunca te chamou, Senhor? Você vê, né, que isso aí é mais um desabafo, né, do hebreu diante do seu Deus imaginário. Vejam, se houvesse mesmo um Deus falando nessa passagem, o profeta não se expressaria da forma que se expressou. Jeová não falou nada naquilo. É o escritor que criou essa história de Javé ter vindo de Edom e destruído seus inimigos. Se ele de fato falasse com Javé, não pediria para que ele voltasse e que os ajudassem, e nem que os trataria como se eles, os judeus, fossem povos pagãos. Está entendendo, pessoal? Percebam o espírito de um hebreu, como é. Aqui ele diz que Javé os trata como se eles fossem povos pagãos. Está entendendo? E como, porque eles estão ali na condição de escravos, né? Porque essa passagem retrata a condição deles de escravos lá em Babilônia, né, pessoal? Então, e como o profeta se situa na época em que Jerusalém já havia sido destruída e os hebreus estavam na condição de escravos na Babilônia, então os olhos desse profeta idiota ser maltratado, escravizado, é, ser maltratado, escravizado, só deveriam acontecer com pagãos. Quer dizer, ele, veja que ele diz que os judeus hebreus deveriam estar tratando eles como povos pagãos, que nunca chamou pelo nome dele, tá entendendo? Ou seja, na visão dele, que aquele tratamento que eles estavam tendo lá na Babilônia era para ser dado a povos pagãos, e não para eles que eram adoradores de Javé, tá entendendo? Olha, ó Deus, por que é que somos tratados como se não fôssemos o teu povo, é? Os hebreus se achavam, né? Especial, porque eles adoravam esse Deus aí inventado, e os outros povos não adoravam, tal. Então eles se achavam especiais, diziam que era a propriedade especial de Javé. Como se fôssemos uma nação pagã, é? Quer dizer, que aquela situação que estavam passando, né? Era própria de pessoas que eram das nações pagãs, não eles, né? E o certo era para os pagãos estarem ali, e não eles. Mas como o Deus deles não existia coisa nenhuma, então eles estavam sofrendo e passando da mesma situação, nas mesmas condições que outros povos, que tinham deuses que se diziam ser ainda mais poderosos que o dele, sofriam. Esse Deus, em momento algum, pisou ninguém como se fosse uva. Os textos bíblicos são apenas literatura, pessoal. Literatura escrita por um monte de pobres escravizados hebreus que almejavam ser alguém. A presença do divino, de um Deus neles, se dá porque os seus escritores são pessoas completamente alheias à realidade e assim acreditam que tudo em suas vidas gira em torno de se agradar ou desagradar um suposto ser chamado Deus. Agora veja essa outra passagem, pessoal. A espada do Senhor está cheia de sangue. Veja, a espada do Senhor, ou seja, a espada de Jeová, esse Senhor aqui é Jeová, né? No texto hebraico está o tetragrama, as quatro letras, né, que dizem representar o nome desse Deus, que é Javé, Jeová, Yahvé, VH, NH, essa um monte de doidice que inventam. A espada do Senhor
está cheia de sangue. Veja, como é que pode um Deus desse, a pessoa não parar para pensar e dizer que adora uma desgraça dessa? Um Deus que tem tudo para ser retratado como um diabo, Satanás, como diz a história. Veja como é que ele diz, a espada do Senhor está cheia de sangue. Por que está cheia de sangue? Porque ele saiu matando pessoas. Ela está também saciada de carne. Veja, a espada desse Deus está cheia de sangue e saciada de carne. Como se tivesse sido usada, como se essa espada tivesse sido usada para constantes sacrifícios de cordeiros e de carneiros. Porque na verdade o Senhor executará um enorme sacrifício em Edom. Fará uma tremenda matança ali. E os edomitas eram inimigos de Israel, tá entendendo? Aí, como todos os inimigos, eles só viviam praguejando. Os hebreus escreviam seus relatos e só viviam praguejando seus inimigos. Aí praguejava os amonitas, que eram inimigos deles, os midianitas, que eram inimigos deles, os edomitas, que eram inimigos deles, os babilônios, que eram inimigos deles. Em muitas outras passagens também eles amaldiçoam. Não de forma muito severa, mas amaldiçoam os egípcios, tá entendendo? Então os inimigos, eles sempre nas passagens bíblicas, ele vai estar sempre amaldiçoando esses seus inimigos. Que belíssima passagem é essa outra, não? Vocês gostaram dessa passagem? Que belíssima, né? É muito linda essa passagem. O crente lê isso aqui e acha a coisa mais linda. Para eles, isso aí é um verso romântico que o Deus hebreu deixou para eles. Veja, a espada do Senhor está cheia de sangue. Como é que um Deus se sujeita a dizer uma barbaridade dessa? Dizer que sua espada está cheia de sangue. Ainda diz, está saciada de carne. Mas é carne humana, pessoal, isso aqui, ó. Veja que absurdo. Aí vem uns ignorantes dizer que esse Deus não tem prazer. Diz que nunca pediu sacrifícios humanos. Ele nunca tinha prazer em matar ninguém. Não tinha prazer na morte que eles dizem, na morte do iníquo, na morte do perverso, na morte das pessoas mais. Um Deus desse que você vê claramente o prazer que ele está tendo em dizer que a espada dele está cheia de sangue e que está saciada, pessoal, de carnes humanas, né? De matar pessoas como se fossem carneiros e cordeiros. Ou seja, ele compara a vida das pessoas como a vida de um carneiro, de um bode, que ele costumeiramente pedia que aqueles hebreus ofertassem para eles, pessoal. Se ele via as pessoas nessa situação, você acha que ele não pediria? Se ele diz que essas pessoas, olha, eram como carneiros e cordeiros. Se os cordeiros e carneiros pediam as vidas em sacrifício, e ele comparou aqui as carnes dessas pessoas como que cordeiros, como carne de cordeiros de carneiros em holocausto e sacrifícios, você acha que não pediria sacrifícios para ele, sacrifícios humanos? Só pessoas que não pensam, pessoas que estão com as mentes cauterizadas, deformadas, pessoal, que não param para pensar e refletir que esse Deus é um nada, é uma invenção humana. Todo traço de maldade, crueldade, desejo de matar, desejo de vingança está na pessoa desse Deus criada por um povo que, assim como ele, era cruel, perverso, ou tentou passar esse lado, né, crueldade e maldade, em seus escritos, né? Há dezenas de passagens desse tipo espalhadas por todo o Antigo Testamento, pessoal. Só basta você pegar, ler do Gênesis até o livro de Malaquias, como nessa organização que foi feita pelos cristãos, vocês vão ver diversas passagens muito piores. Passagens de você ficar, da pessoa que lê pela primeira vez a Bíblia, porque muito crente, muitas pessoas só ouvem
ouve dizer de passagens bíblicas, mas elas nunca leram a Bíblia, né? Muitos que leem Salmo, Provérbios, né? As passagenzinhas mentirosas de Jesus, dos milagres de Jesus, se contentam e acham a coisa mais linda disso. Mas se esquecem de ler o principal, né? Os outros livros, né? São os outros livros que nos revelam as características sanguinárias desse Deus cruel que foi construído na Idade do Bronze. Quer dizer, é construído e situado na Idade do Bronze, né? Que ele não foi criado criado assim em termos do escrito, né? Ele foi criado lá pelos judeus lá quando saíram lá de Babilônia, né? Passou por papel nessa época, né? Esse Deus hebreu. O Deus da cara de boi, o Deus da cara de touro. Então, quem vem me acompanhando ou vê outros canais por aí sabe o que eu quero dizer, né? Que esse Deus tem a cara de boi e a cara de touro, certo? Elas nos revelam o prazer que o Deus hebreu, como Deus da guerra, tinha em matar. Note que essa passagem nos prova mais uma vez o que repetimos sempre aqui. O Deus hebreu não se importava com vidas humanas. Sacrifícios humanos para ele era normal. Eram normais, né? Eram normais. Vejam que ele compra a suposta aliás, desculpe. Vejam que ele, o Deus hebreu, compara a suposta matança que executará contra os edomitas como que sacrifícios que lhe eram ofertados como os de carneiros e cordeiros, pessoal. Como eu já falei, né? Ele comparou vidas que eles que ia matar com a sua espada e que encharcar de sangue, de carne, como que estando matando animais para serem sacrificados. Veja que Deus, como alguém se sujeita a acreditar numa desgraça dessa? Como alguém se sujeita a querer adorar uma desgraça dessa? Mesmo que existisse, pessoal. Ainda que existisse. Era para todos os seres, anjos, demônios, humanos, se revoltar contra um Deus desse. Mesmo que existisse, e que não existe, é óbvio, né? Mas ainda que na mente degradada dos cristãos ele, ele exista, esse Deus era para ser rejeitado, era para ser expurgado, ainda que ele desejasse a morte de todo mundo. Era melhor morrer do que estar submisso a uma desgraça dessa. Isso é Deus. Nem o diabo, nem o diabo, o Satanás, que eles acreditam que exista, desculpe, você vai ver fazendo tanta presepada como esse Deus faz aqui em seu livro. É um Deus que diz que a sua cidade ou suas duas mulheres hipotéticas ou simbólicas gostar de homem de rola grande, grossa. Isso é conversa de um Deus tentar passar uma repreensão para seu povo, falar de rola grande e grossa e cheia de gala, igual de cavalo, de jegue. Olha que conversa. Um Deus que diz que vai passar fezes na cara, não sei de quem, vai fazer gente comer bosta. Isso é Deus, pessoal. Como é que a pessoa se sujeita a adorar uma desgraça dessa? O Deus judaico-cristão vive para matar, pessoal. Ele vive de sangue. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente se assim desejar também. E até a próxima, pessoal.